Olá! Hoje a gente vai gravar o nosso 17º episódio. Tenho certeza que o programa hoje vai ser muito especial, muito diferente de todos os outros que a gente já gravou. Como vocês sabem, o nome do programa é Conversação, Saúde e Desenvolvimento Pessoal. Então a gente vai fugir um pouco de um tema específico da área da nutrição e vai falar sobre a parte de autoestima, autoconhecimento e sexualidade. Por isso, eu trouxe essas duas convidadas para discutir comigo sobre esse assunto, que envolve também bem-estar, que tem toda a relação com a parte nutricional, né? E muitas vezes é um assunto que acaba sendo pauta durante as consultas. E a gente vai conversar um pouco mais sobre essa relação durante a nossa 1h30 de conversa. Então, Laura, quero que te apresente primeiro para o pessoal te conhecer. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. É a primeira gravação que eu faço de podcast, então estou muito feliz com o convite. Meu nome é Laura Strieder. Eu sou fisioterapeuta por formação. Depois que eu saí da faculdade, eu me especializei em fisioterapia pélvica e comecei meus atendimentos. Faz 5 anos que eu atendo fisioterapia pélvica, atendo mulheres e homens, e a grande dúvida é o que faz uma fisioterapeuta pélvica. Eu vou voltar nessa pergunta, só deixa eu agora ir para a apresentação da Olga. Olga, te apresenta, o pessoal, a maioria já te conhece, mas eu quero que tu te apresente com a tua outra especialização, posso chamar assim, né? Que além de terapeuta, tu é sexóloga, né? Isso. E quando que se procura uma sexóloga? O que faz uma sexóloga? Porque eu acho que o pessoal vai ficar um pouco confuso e curioso em relação a isso. Bom, eu sou Olga, né? Psicóloga, Olga Viedo. Eu acabo não me apresentando porque a gente parte da lógica de nos conhece. Mas então, para o pessoal me conhecer, assim, entender um pouquinho. Eu me formei primeiro em psicologia e eu já trabalhava durante a universidade com casais. E aí, o que eu percebia? Que dentro de um casal sempre vai existir o sexo, né, a relação sexual, mas também o que pegava muitas vezes era a sexualidade, que é individual, a relação que cada um estabelecia consigo. E aí eu saí com essa ideia. Eu já trabalhava com psicodrama, queria fazer a formação em psicodrama, mas acabei deixando para depois e fui primeiro. A minha primeira especialização é em sexualidade. Então, me tornei psicóloga e em seguida sexóloga. E o que eu faço? Qual é a base do meu trabalho? É poder trabalhar no consultório a relação, primeiro, que cada um estabelece consigo, com o seu corpo, com a sua história, como é que vê o sexo, né? Como é que se vê diante da intimidade. Então, todo desdobramento parte do princípio de como a gente se relaciona com a gente primeiro, para depois conseguir se relacionar com o outro, com outros e etc. Então, o meu papel principal é esse. E por isso que eu acabei indo para a área do emagrecimento depois, né? Porque é a base total. E só para deixar bem claro, tá, pessoal? A gente vai direcionar o programa para a sexualidade feminina, porque a Laura, principalmente, tem o trabalho dela voltado para a fisioterapia pélvica, né? Então, a gente vai usar mais esses termos, mas a gente vai falar sexualidade de casal como um todo. Então, homem com mulher, mulheres com mulheres, homens com homens, né? Então, a gente quer deixar relação a 2, relação a 3. Exatamente. O tema, ele é bem abrangente, tá? Mas a nossa colocação vai ser mais feminina, porque, né, a formação da Laura é mais direcionada para isso e a gente precisava direcionar o nosso assunto, né, para uma pauta específica. Mas será a edição 2, né? Edição homens. Exatamente, edição homens, quem sabe. A gente convida um menino para vir conversar com a gente, né? Quem vai se prontificar. Bom, Laura, nós temos algumas pacientes em comum. Eu conheço o teu trabalho há pouco tempo, o teu trabalho e o trabalho da fisioterapeuta pélvica no geral. Então, eu quero que tu explique um pouco para as pessoas como é o teu trabalho, quem é que procura o teu trabalho, porque é um trabalho novo, é um tipo de direcionamento da fisioterapia, né, que é novo e que é de extrema importância. Sim. E talvez as pessoas nem saibam o quanto tu pode ajudar tantas e tantas pessoas, né? Na verdade, essa é a questão principal, né, que a maioria das pessoas não sabe, porque fisioterapia todo mundo conhece. Exatamente. Dor na coluna,
dor no ombro, dor na cervical, tá, todo mundo sabe. Mas fisioterapia pélvica é recente, na verdade, né, gurias? Faz, acho que 12 anos que existe a especialização. Então, na verdade, a gente ainda está crescendo, ainda está mostrando para as pessoas, para os homens e para as mulheres que existe fisioterapia pélvica, que ela tem um papel super importante, não só em quem tem algum problema, em mulheres que têm alguma disfunção, tanto sexual quanto urinária, e aí já explicando o que faz, né? A gente atende tanto mulheres com disfunção urinária ou alguma disfunção intestinal, evacuatória, ou alguma disfunção sexual. É as 3 áreas, né, da pélvica. E então demorou até que a gente está demorando até que a gente consiga passar a mensagem de que fisioterapia pélvica é importante, de que tanto homens quanto mulheres precisam procurar, mas em especial a mulher eu acho que precisa mais, né, nesse assunto, falar. Eu acho que, aí eu já vou entrar na polêmica, não é que precise, mas a gente tem mais interesse. A gente quer sempre melhorar, a gente pensa sobre isso. E presta mais atenção. Presta mais atenção. O que eu vejo no consultório, tá? Os meus homens. Eles percebem, primeiro que já é difícil trazer para mim, demoram a entrar. O tema sexualidade. O tema sexualidade, ou qualquer coisa, disfunção e etc e tal. Só que, às vezes, está voltado ao resto, como eu falei, a sexualidade com um olhar mais amplo, né? Que é o jeito, a pegada, o chegar, o etc e tal. A gente já fica em alerta, tem algo estranho, tem algo errado, eu não estou sentindo prazer, está doendo, eu não estou lubrificando, eu isso, eu aquilo. Então, a gente está buscando. E aí entra, né, entra a Laura, exato, que é, Olga, estou sentindo dor na relação, estou me sentindo incomodada, estou rejeitando, né, a relação com o parceiro ou com a parceira. O que eu faço? E muitas vezes, por conta desses pontos, tu começa a perder o interesse. Claro. E tu não entende por quê. Às vezes tu pensa que pode ser falta de sentimento, né? Tu começa a colocar outros fatores à frente que, na verdade, não. É porque tu não tá conseguindo relaxar, te entregar. Mas aí tem outro ponto também que é importante a gente pensar, que eu percebo lá no consultório. Claro que as pessoas são diferentes, né? Homens e mulheres são diferentes. Vai existir aquele homem que tem uma disfunção sexual, por exemplo, ejaculação precoce ou disfunção erétil, e ele vai se incomodar com aquilo, porque também o homem coloca um peso na sexualidade, né? Sim, a sexualidade é importante para o homem, entende? Mas é quando ela começa a atrapalhar, né? Isso. E aí ele vai procurar, e tem um lance que rola com as mulheres, que é a gente procura mais consultas, a gente vai ao médico, a gente se cuida mais, mas quando a gente fala de prazer, às vezes as mulheres não são tão cuidadosas assim, né? De estar num relacionamento, não estar sentindo tanto prazer e estar deixando. Tanto é que a gente sabe que a maioria das mulheres não goza, não chega ao orgasmo. Não. E os homens gozam sempre, né? Mas em todas aí as eu relações. acho que tem 2 fatores. Tem a função de que as mulheres são mais detalhistas, mais cuidadosas com algo que pode ser disfuncional. Então, falta de lubrificação, dor, porque aí isso mexe com algo físico que vai perdendo limitar. Xixi. Né? Exatamente. Tipo, não consegue ter retenção. Enfim, agora, essa parte de prazer, aí já entra num tabu. Isso. Porque os homens, desde infância, início de adolescência, se falado sobre o prazer masculino e o feminino. Não, muitas vezes tu não conversa com uma mãe, tu não conversa com uma amiga, tu vai aprender sobre isso fora de casa, às vezes de um jeito muito superficial, e encontra parceiros que também não estimulam isso em ti, essa conversa. Vem de um princípio de que tu entende, de que tu te conhece, ou não tem essa troca. O que eu vejo muito dentro do consultório é isso, que não existe essa relação de entender. Por isso que a gente brincou, né? Os homens também precisam escutar sobre esses assuntos e perceber a sua parceira, porque esse peso de falta de prazer ou de dificuldade, muitas vezes, de se entregar, não é só da mulher. Existe a relação, ela é a 2, né? Só da mulher, ou enfim, né? Do casal. A relação, ela é a 2, não é de um único culpado. Então, na verdade, a gente vai ir para trás. A gente vai começar assim. Qual é a história? Como é que tu aprendeu sobre sexualidade? O que a tua família pensava sobre? Já começa aí. Né? As tuas amigas, como é que tu começou na tua adolescência, no despertar da sexualidade, se isso foi visto como bom, como não, então começa essa primeira história.
Depois entra a masturbação, que é um dos pontos que a gente colocou para discutir hoje, né? Que é, eu sempre pergunto no consultório, se masturba ou não masturba. A mulher tem procurado cada vez mais fazer. Então, a mulher tem começado a saber aonde ficam os seus pontos, o que gostam, o que não gostam. Só que se não houver diálogo, não vai adiantar. Eu sei o que eu gosto, mas se eu não te disser o que eu gosto, tu não vai fazer o que eu gosto e eu vou ficar frustrada. Então, eu prefiro fazer sozinha. Então, começa a entrar, uma coisa vai levando a outra. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Como é que é a comunicação desse casal? Porque um casal são duas pessoas que nasceram numa família completamente diferente, uma história completamente diferente, que resolvem morar juntos. Fazer sexo. Então, vendo que dá. Tem que alinhar. Então, a gente vai partir toda de uma história de como que a gente aprendeu isso. E é como tu estava falando, às vezes, aprendeu na prática. Aí aprendeu lá com o seu namoradinho, com sua namoradinha de infância, que era assim, que era assado, e aí vai propagando essa ideia de um sexo meia boca. E aí chega no meu consultório, eu tenho pessoas de 70 anos que vieram de um contexto completamente diferente, com uma história completamente diferente e que nunca sentiram prazer no sexo. Assim como a gente tem jovens que entram em relações casuais, não conseguem se entregar e não veem prazer no sexo. Por quê? Porque não tem intimidade, porque não tem intimidade com o seu próprio corpo. Então, cada história é uma história que a gente precisa olhar, mas vai bater nessa trave, que é se conhecer os parceiros, ter diálogo e permitir o prazer. Muita gente não tem orgasmo porque não relaxa na hora, não permite, contrai, e aí não consegue fazer com que o corpo responda, porque o orgasmo, né, a ejaculação ou etc. do homem e da mulher é uma resposta do corpo ao estímulo de prazer. Eu acho que a questão da não conseguir chegar ao orgasmo é dois pontos exatamente assim. O primeiro é não se permitir, e aí quando tu colocou no tópico lá o corpo, a relação de permissão, se permitir, se entregar, eu fiquei, gente, maravilhoso. E a segunda é não se conhecer. E aí a questão é o seguinte, gurias, que a gente não pode negar. Os homens se masturbam desde sempre. Essa é a verdade, entende? Existe aquela exceção daquelas mulheres que têm uma relação melhor e que se masturbam desde novinhas, mas a questão é que a maioria das mulheres, se tu vai conversar, ela transou com alguém, ela fez sexo com alguém antes de ela fazer sexo consigo mesmo. Com certeza. E aí ela leva para aquela relação a expectativa de que o outro consiga dar prazer nela, mas ela nunca nem se tocou, ela nem sabe o que ela gosta. E aí a gente acaba transmitindo a responsabilidade. É claro que quando a gente está numa relação, tem que ter a troca, a comunicação, tudo aquilo. Mas também tem de a gente se conhecer antes, né? Porque se a gente se conhece antes, se a gente se toca, a gente consegue, de alguma maneira, comunicando, ou no movimento do corpo. Gesto, exatamente, não precisa ser verbal, não é uma comunicação só verbal. As pacientes perguntam, mas como é que eu vou mostrar? Eu não vou falar pra ele que eu gosto assim. Eu falo, mas tu não precisa só falar se tu tem vergonha. Quando tu receber um toque que tu gosta, mostra com o teu corpo que tu gosta. E quando tu não receber um toque que tu não gosta, não mostra com o teu corpo que tu tá gostando, né? Tem a expressão corporal também. É muito louco, porque tem pessoas que acham que o sexo em si é a penetração, né? E a penetração... Deus, eu tava Pai, pensando amado, nisso pra falar. Socorro. Mas a maioria das pessoas pensam que o sexo é a penetração. E o resultado dele ser bom é o orgasmo ou E o orgasmo bom é só o orgasmo com penetração. Exatamente. É isso. Eu não só sei um que tu lá no pouquinho. Eu recebo muito. A penetração faz parte de todo um contexto, entendeu? E existe uma diferença absurda entre sexo e a relação, né? A relação sexual. Então, é que, na verdade, sexo define gênero. O que é sexo? Feminino e masculino. Isso é sexo, só que a gente usa mal, dizendo, fez sexo. Não, teve uma relação sexual. Ou o ato sexual, então, e a relação sexual. É isso, isso. Assim, né? Tipo, eu tive o ato sexual com uma pessoa, sei lá, conheci numa festa, etc, beleza. Agora, a relação sexual dá trabalho, entendeu? Sexo bom dá trabalho. Óbvio que dá trabalho. As pessoas querem fazer um sexo meia boca e ser bom, gente. Sexo tu tem bom que te conhecer, tu tem que conhecer o outro, tu tem que te entregar, tu tem que estar emocionalmente bem, porque a gente sabe que disfunção sexual, não conseguir ter orgasmo, não conseguir relaxar, tem tudo a ver, muitas vezes, com a parte emocional, com alguns problemas pessoais, emocionalmente tá abalado. E isso vai
diretamente afetar todo o teu desempenho, o teu cuidado, a tua concentração naquele momento, né? Não é que tu não goste do parceiro, tu não tenha prazer, tu não tenha interesse, tu não esteja com tesão, mas tu tá com outras preocupações que não conseguem te deixar naquele foco, não conseguem te deixar concentrado naquele momento. E aí o casal, mais uma vez, precisa ter esse diálogo, precisa conversar, tu precisa também entender e ajudar o teu parceiro naquele momento, né? Para não pegar aquela responsabilidade só para a relação, né? A relação, eu digo, o relacionamento, né? Em si. Então, são esses pontos que eu acho que são cruciais para a gente já deixar bem explícito para o pessoal. E essa parte de relação consigo envolve totalmente a parte nutricional também, né? Porque quando se está desconfortável com o seu corpo, baixa autoestima. Quantas vezes, né, a gente se relaciona com uma pessoa, houve relatos de relações entre casais que a pessoa tem o outro num patamar estético, né, muito superior do que o nosso, e aquilo te traz um desconforto. E aí um desconforto que tu não consegue te entregar, tu não consegue te relacionar, tudo por uma questão de padrão estético. Então, é importante também que tu estejas numa relação saudável contigo. E eu não estou falando de padrão de beleza, porque isso é a gente que impõe, mesmo. Mas uma relação contigo, porque eu posso estar acima do peso, mas está gostando de mim, está me aceitando super bem e está feliz, né, comigo mesma, saber os meus pontos, saber me cuidar, assim como pode ter a pessoa que está esteticamente maravilhosa, esteticamente perfeita. Mas não tá bem psicologicamente, emocionalmente. Não tá legal. Eu faço uma brincadeira, né? Eu sempre digo que sexo... Eu faço uma brincadeira, não. Eu digo uma coisa. Sexo é uma brincadeira de adultos. É uma brincadeira, deveria ser uma brincadeira. Agora, se alguém não está gostando de brincar ou não está querendo brincar, tem algum problema. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Pode ser uma questão consigo, né? Pode ser uma questão no casal, na parceria. Pode ser diversos fatores que estão levando essa pessoa a não querer brincar, a não se sentir à vontade. Sexo bom dá trabalho? Depende, ele não precisa ser sempre demorado, sempre estimulado. O que não pode é ser sempre igual, porque uma rapidinha de vez em quando, maravilha, é o tempo que se tem, então vamos lá. Agora, ser sempre do mesmo jeito. Vou trazer um diálogo uma vez de uma... Posso abrir um parênteses? Pode. Não esquece que tu vai falar. O que eu quero dizer em dar trabalho é em relação à percepção que tu vai ter, Sim, a entrega e a vontade de fazer dar certo. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes, pra gente não passar a imagem de que sempre tem que ter toda. Não precisa ter sempre tudo completinho. Mas sempre ter a rapidinho, sempre ser de um jeito. Eu tenho uma história legal, assim. Foi uma pessoa que eu atendi e depois ela me encaminhou um negócio, na época, acho que ainda era até Facebook. Mas ela me encaminhou de uma piadinha que era... sexo sem preliminar é que nem descer de um tobogã sem água. E pensem bem. E pensem bem assim, ó. O que ela não gostava? Ele olhava para ela, acho que ele mentalizava, ele se excitava e ela estava lá, ocupada com outra coisa, o cara virava ela e tocava a ficha. Ela se sentia abusada. Ela disse, eu não estava pronta, eu não estava lubrificada, me doeu, me machucou. Mas ela não verbalizava. Ela não verbalizava. Aí ela veio numa sessão, a gente falou sobre várias coisas bem legais. E aquilo fez um baita sentido. A gente fez um baita trabalho, não era conhecido ainda, ela ficou bastante tempo comigo, não era conhecida, né, ainda a fisioterapia, mas ela pensava assim, o que está acontecendo comigo? E na verdade não era com ela, não dava tempo desse aquecimento, e aí a gente dela se sentir excitada, dela querer. Então não é a questão de ser a rapidinha, só que ele se aquecia sozinho, ele se excitava sozinho. E quando ele pegava ela, ele não se preocupava em aquecer ela. É que a gente tem tempos diferentes. E aí isso Exatamente. É comprovado já que nós temos tempos diferentes. Que o tempo de resposta sexual de um homem e de uma mulher é diferente. Então, para o homem sair do estado de normal para o estado de excitação máxima, que é pênis ereto, é
5 minutos. E o tempo de excitação de uma mulher é em torno de 10 a 15. Aí já começou o problema. Total. Porque o homem está pronto para uma penetração, porque, né, a gente aprendeu que o sexo ali, o máximo do sexo é a penetração, e a mulher, ela está recém pensando. Começando a aquecer. Então, com 15 minutos já acabou a relação sexual, porque a média de tempo de relação sexual dos brasileiros é essa, né, Olga? Então, já quando a gente está começando a ficar excitada, que está começando a ficar bom, já acabou o sexo. E aí é um grande problema que eu comentava com uma amiga ontem. Olha só, aí ele já estava pronto e aí ele gozou antes. E aí o platô do homem é mais demorado que o nosso. Só que ele gozou e acabou. Agora, a gente pode ter orgasmos múltiplos. Agora, se o cara gozar antes de nós, a gente perdeu a jogada. A gente ficou sozinha. Acabou o jogo. Pronto. Então, Ou não. Mas é que ele vai... Ou ele... não se tem conversa do casal. Não, Ou não, se o sexo não é... Se a gente não aprende, a gente não tem na cabeça a ideia de que sexo acaba quando goza, quando o homem goza. Mas eles dão uma acabadinha. Aí que tá, se tu Eles conversa dão com a o casal acabadinha. e explica, olha, temos tempos diferentes, É, então tudo sabe, bem, mas me vamos espera. lá, né? Exatamente. Uma pessoa legal geralmente faz isso. Espera primeiro a mulher, depois ele, que aí dá pra dar aquela descansadinha pra próxima. Mas é isso, né, gurias? Acaba que ele gozou, acabou o jogo, tem que recomeçar e a gente ficou ali no limbo. Esperando. Então tem essa queixa também. Tem uma coisa legal que eu sempre ensino para meus alunos, né, porque eu sou supervisora clínica, e eu sempre falo, como é o convite? Aí eles dão risada, como assim, ó, o convite? Como é que ele te convida? Como é que ela te convida para o sexo? Como é que chega em ti? Porque tem pessoas que são extremamente verbais, eu já tive casais que um dizia para o outro, e aí hoje tem, e a outra respondia não, então tá bem. E tá tudo Totalmente certo. racional. Não, tava péssimo. Mas é que isso, ele não chegava, né? Era um casal hétero, ele não chegava tocando, excitando, ele verbalizava. Sabe uma coisa que eu penso muito? Tem as 5 linguagens do amor, né? Ai, eu Tem as 5 adoro. linguagens Amo. sexuais também. Também. Porque existem pessoas que são muito mais visuais, outras auditivas, outras Exato. verbais. Então, saber como que o outro vai ser estimulado a esse início sexual é importante, porque daqui a pouco tu chega e fala, hoje tem, e o outro acha até nojento, tipo assim, ó, que coisa mais sem É graça. mais fácil Mas se negar. É muito mais fácil do que tu chegar me tocando. Tu pode falar a mesma vindo. frase de um jeito Aí eu nem diferente, quero. né? Mas se tu é uma pessoa que gosta de... A tua linguagem do amor é palavras de afirmação. E aí ele chega e fala, como tu tá cheirosa? Que bonita. Chega aqui, Hoje senta tem. pertinho. Hoje tem. Exatamente. Em geral, os homens são mais visuais, né? Não sei se tu concorda comigo. Em geral, Concordo. os homens são mais visuais e eles mentalizam a coisa. E nós somos mais a coisa física e o... Sensorial. A gente precisa. Então, uma mensagem no meio do dia, né? Uma sacanagenzinha, que a gente já vem do trabalho pensando, aí bota uma lingerie ou alguma coisa assim. A gente também já tá se aquecendo. Agora, nada vezes nada. E aí eu chego em casa e o cara, né? Tipo, não, calma! Não generalizando, jamais, mas muitos casais a longo prazo perdem isso. E aí, quando o homem, por algum motivo pessoal do casal, começa a, de novo, dar esses sinais, talvez, homens, vocês não saibam a importância que isso tem para a mulher. Porque no consultório muito eu escuto, assim, às vezes... elas chegam com outro humor. O que aconteceu, né? E aí vem esses relatos. Eu recebi uma mensagem, tá diferente. Recebi um convite dentro de um casamento, né? Isso é muito legal. Porque isso é tu cultivar, é tu regar, é tu querer tá sempre colocando, né, à frente também esses desejos, mostrar interesse pelo teu parceiro, mostrar interesse, mostrar tesão, mostrar que tu realmente está pensando, né? Ter esse cuidado que muitas vezes não acontece, porque são detalhes que vão se perdendo, né? Muitas vezes, não generalizando, mas em muitos casos, né, com o tempo. Eu queria te fazer uma pergunta. Homens te procuram muito por disfunção sexual e mulheres por não conseguirem gozar, por exemplo, chegar num orgasmo? Homens, pouco. Pouco. Mas já aconteceu. Sim. Atendo, mas pouco, porque acaba que não sei se vocês já sabiam que fisioterapia pélvica atendia ejaculação precoce, por exemplo. As pessoas não sabem. Sim. É. Por isso que eu
Até para o pessoal entender um pouco Nós mais. somos mulheres muito entendidas sobre sexo. Muito bem resolvidas. Não, brincadeira. Mas é que, na verdade, eu acho que é bem legal tu falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas não sabem mesmo. Não. É que a gente trabalha com isso. Exatamente. A gente trabalha, então tem que saber até para poder indicar, né? E mostrar como as áreas elas estão conseguindo... Interligadas. Exatamente, interligadas. E as áreas elas estão conseguindo se direcionar. Porque, Exato. por exemplo, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, antes era uma coisa direta e reta. Agora existem braços, entendeu? Para te conseguir procurar o profissional que tu queres com o objetivo que tu tens. Então, acho que é legal explicar um pouco pro pessoal, porque eu acho que homens também não procuram muito pela vergonha, ainda mais quando Mulheres. é uma mulher que vai te receber, entendeu? Fisioterapeutas, por favor, homens, se formem em fisioterapia pélvica. Exatamente. E assim, venham olha, atuar em Pelotas. tentar quebrar também um tabu que existe, porque ejaculação precoce, disfunção de ereção, tudo isso, gente, deu de ficar com esse preconceito, entendeu? Tem tanta coisa envolvida por trás que a gente pode tentar resolver e olhar para isso de uma forma mais acolhedora, né, do que ficar sempre se criticando ou não querendo enxergar isso de fato como deveria se enxergar para procurar ajuda, né? Então vamos mostrar alguns caminhos para quem está escutando também, para perder um pouco esse medo, né, de se vulnerabilizar diante disso. É que eu acho sempre difícil, porque é sempre quando a gente vai falar de alguma, em especial disfunção sexual, né, feminina e masculina, que eu atendo lá no consultório, a gente vai mexer na dor das pessoas. Com certeza. Porque daí autoestima total, né? Porque aí a gente estava falando agora sobre prazer, sobre orgasmo, sobre relações onde a gente manda mensagem e tá tudo bem, que são relações saudáveis e tá tudo certo, mas existe muita gente com alguma questão, alguma disfunção. E é uma dor. Claro. Quando tu tem uma disfunção, não importa se tu é um homem que está passando por ejaculação precoce, se tu está com problema de ereção, se tu é uma mulher que tem dor, se é uma mulher que não consegue gozar, tu te sente um peixinho fora d'água. Porque ninguém fica contando seus problemas sexuais. A gente fala que a gente goza, que a gente tem liberdade sexual, que a gente isso, que a gente aquilo. Ninguém quer ficar falando num podcast para todo mundo que tem dor, por exemplo. Ninguém fala, né? A gente esconde os problemas. Então, sempre quando a gente vai falar de alguma disfunção sexual e atender uma pessoa com disfunção sexual, a gente vai estar mexendo na dor. Então, acontece que para a pessoa chegar do outro lado da tua mesa, no teu consultório, ela já venceu a primeira barreira, que é entender que ela está procurando ajuda, né? E procurar ajuda. Aí tá. E é a mais importante. A mais importante. Porque se tu não der este primeiro passo... Os outros não virão. E tu vai ficar sofrendo quanto tempo com essa situação? E tem uma coisa também que eu estava lendo aqui, as coisinhas que a gente falou, e vou fazer um link. Que a gente está até agora falando sobre a conversa, só que e no sexo casual? Nas pessoas que não têm mesmo intimidade, não se conhecem. Como é que um cara que eu nunca vi na vida, eu vou trocar uma ideia sobre isso? Né? Então, fica mais complicado ainda. Porque aí eu nunca fico com alguém. Aí eu tenho uma relação lá, bem casual. E aí eu não consigo, eu senti dor, alguma coisa aconteceu... Esse cara vai embora, eu nunca mais vou ver esse cara, sei lá, dependendo se era só isso que ele queria, e aí eu vou ficar com dupla dor. Porque aí, psicologicamente, elas ficam, as situações que eu tenho, ficam muito magoadas, muito arrasadas, aí se cobram mais ainda. E aí, por exemplo, num vaginismo, por exemplo, mais eu aperto, mais eu... Então, é um ciclo. É um ciclo. É assim, tu vai fazer... É que assim... Começa lá embaixo, né, gurias? Na criação repressora, claro que cada mulher vai ter a sua história. Mas vamos pegar uma média ali, uma mulher com dor, tá? Ela começou naquela criação repressora, que todas nós sofremos, mas que algumas pessoas vão ter um pouquinho, algumas mulheres vão trazer aquilo um pouco mais e menos. Então, não se toca, é feio transar com qualquer um, só pode perder a virgindade. Isso era um ponto que eu estava pensando em falar, que a gente fala perder a virgindade, que está totalmente errado. Horrível. Porque o certo não é perder, porque perder parece que tu está... É horrível. Perdendo uma coisa tua. E aí remete muito ao ímen, né? De a gente perder o ímen, que a gente sabe que não tem nada a ver ímen. Daí é um outro assunto que depois a gente pode falar, né? Não tem nada a ver virgindade com ímen. E a gente tem que falar que a gente iniciou a nossa vida sexual. Porque é um marco, né? É um início, não uma perda. Aí tá, então tem toda aquela... Já começa torto. Já começou tudo torto. Aí tu não pode perder a tua virgindade com qualquer pessoa, que não seja o teu namoradinho, né? Porque senão tu já é... puta, vulgar, promíscuo. Pode falar palavrão aqui, gente? Pode, não tem problema nenhum. E até esses palavrões são bem leves.
Eu que não falo, né? Eu não falo palavrão. Aí aquela mulher acaba, de alguma maneira, indo para a primeira relação sexual com medo. Eu não sei vocês, mas eu aprendi que eu escutava quando eu era adolescente de que a primeira relação sexual ia doer e ia sangrar. Foi isso que eu aprendi. Né? Então a gente vai para aquela primeira relação sexual esperando que vai sangrar e vai doer. E que vai ser com o príncipe encantado. E que vai ser ou com a princesa. Então, quando tu vai para fazer aquela primeira relação sexual, vai ter aquele início, tu não te masturbou, daí tu nem sabe o que tu gosta, vai doer e vai sangrar, porque todas as coleguinhas, todas as amigas disseram que vai doer e vai sangrar. E se tu tá dizendo para ti mesmo que vai doer e vai sangrar e tu tá tenso, o que vai acontecer com o teu assoalho pélvico, que é o que a gente trabalha lá no consultório, que o fisioterapeuta trabalha com uma rede muscular que fica na nossa pelve. Ele tá extremamente músculo, contraído. Músculo, quando a gente está com medo, tensa, ele contrai. Só que é um músculo que fica na volta da vagina. Então, vai contrair. Quando o pênis for entrar, vai doer. E aí, tu deu uma resposta positiva dizendo que realmente sexo dói. Uhum. E aí, tu pode passar pelo processo de a próxima vez que tu for fazer sexo não doer tanto, e aí tu te soltando e tu não desenvolver essa dor. Ou tu pode passar pelo processo de ficar com muito medo e a próxima vez doer mais, e aí tu entra num ciclo, que é assim, eu tenho dor uma vez no sexo, aí eu entendo que, sexo dói, pênis dentro da vagina dói. Aí eu vou tentar outra vez, mas aí eu vou pensar, não vai doer, não vai doer. Mas lá no meu subconsciente de que doeu. Então tu vai, por mais que tu queira relaxar, tu vai levar aquela dor. E aí vai doer de novo, de novo. E a mesma coisa que acontece, é o mesmo ciclo que acontece com a ejaculação precoce. Exatamente. Ou a perda de ereção do homem. Exatamente. Ele já sabe que não vai ter, que não vai dar. Então, ele já vai tenso, e aí já não dá. E aí ele vai de novo. Ou seja, o que comanda... A cabeça. E aí o lindo que eu acho de a gente estar aqui é que tem uma relação das disfunções sexuais da parte da mente com a parte do corpo. E aí que entra a fisioterapia pélvica. Porque por muito tempo a gente achou que dor no sexo a gente resolvia só com trabalhando a mente, né? Só relaxando a mente. E às vezes a gente precisa relaxar também a musculatura que está ali. Ou a gente acha que ejaculação precoce é só quando o homem é muito nervoso, muito tenso, muito ansioso. Só que o que acontece com o homem que tem ejaculação precoce? A musculatura do assoalho pélvico dele, que é a musculatura que aperta a base do pênis e faz como se fosse um garrote, trancando todo aquele sangue dentro do pênis durante a ereção, aquela musculatura é incoordenada. Ou seja, em vez de ela ficar fazendo a função que ela deveria, ela não tem controle nenhum. Uhum. Ela é incoordenada e ela contrai e descontrai freneticamente e faz o orgasmo vir antes. Então, é um problema físico também. Não é só um problema da mente. Daí o poder de a gente trabalhar fisioterapia pélvica e psico junto. E resolver. Porque às vezes a gente consegue resolver sozinha, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes o paciente a pessoa precisa de ajuda conjunta. Né? Eu sou muito a favor de trabalho multi e Total. Trocar, e eu acho que é a essencial. busca. Eu acredito que a gente nasceu para ser feliz, né? Então, tudo que está tirando, a gente vai buscando e vai fazendo esses links. Com certeza. Né, para que... E tu falou que do sexo casual, né? Que às vezes nós tá falando isso. o trauma e etc. Eu tenho pacientes que é o contrário. Não digo do trauma. Eu digo que a gente estava falando até então o quanto a conversa ajuda. E como é quando tu não tem intimidade para conversar. Ok, e existe o oposto, que às vezes tenho dentro uma coisa do... para falar, depois me... dentro do casamento... tu não tem relação de intimidade nenhuma com teu marido, ou, né, com o casal. E aí eu tenho pacientes que, fora do casamento, conseguem se sentir melhores, muito mais livres para conseguirem se entregar sexualmente, conversar sobre o que gostam, o que não gostam, porque dentro do casamento começou uma relação mais rígida, se sentem reprimidas, têm vergonha de expor o que realmente estão sentindo. Então, também existe, né, essa diferença também. de, muitas vezes, com o desconhecido, tu te sentir à vontade, né, de conseguir ser de verdade quem tu gostaria de ser, porque dentro de casa tu muitas vezes te sente numa repressão. Isso é muito triste, né? Eu acho que, sobre sexo casual, se tu tem intimidade para fazer sexo, não importa se é casual, se tu tá bem contigo, fazendo sexo com uma pessoa, tu já criou um laço de intimidade. Então, tu tem que ter intimidade para conversar. Não, gurias. Nem sempre. Tu acha? Não, tem certeza? Certeza? Nem sempre. Por isso que eu estou trazendo essa situação. Estou trazendo casos reais. Né? Fui viajar, estou numa viagem para o Rio de Janeiro, conheci um cara na balada
entende? E eu já tenho essa bagagem. E aí eu tento, não rola, carimba de novo, mais uma vez falhou. E aí eu tento de novo. E eu começo a ficar assustada com esse processo, porque eu não tenho um relacionamento. Entendem? Eu entendo o que ela quis dizer. Não, eu também entendo. entendo. Se o sexo fosse algo tão íntimo, que já que tu tá te relacionando com aquela outra pessoa de forma íntima, né? Tu deveria te sentir à vontade também de ter essa troca. Só que aí uma coisa é o íntimo físico, outra coisa é o íntimo emocional. Né? É o te vulnerabilizar com as tuas dores. Tu não vai querer falar num sexo casual as tuas dificuldades, as tuas limitações. E são pessoas que querem se a gente muito. pensar que uma pessoa que tem uma dificuldade, ela nem deveria estar tentando fazer sexo antes de conseguir tratar, né? Ah, tá, não que mas ela não aí deveria. isso é um processo mais evoluído do... Mais acima. mais acima do negócio. Sabe que eu queria dividir uma coisa legal com vocês, assim... que é as turmas de amigas, né? A gente tava falando uma hora... nas minhas relações, assim, a gente fala muito, a gente dá risada, a gente fala bastante sobre sexo, sobre o ato sexual. E eu acho que isso também é muito interessante, o meio que a gente faz parte. Se vocês olharem os grupos de vocês, daqui a pouco eu desço assim, as minhas não falam sobre isso. Né? Ninguém toca nesse assunto, nunca se falou e tal. Aí ela me conhece, eu começo a falar e aí leva para outra. Então, o quanto o meio que a gente se criou, o meio que a gente faz parte, também estimula. Eu me lembro das minhas colegas de 2º grau, que eu era mais quietinha, ainda não pensava na sexualidade, e elas adoravam falar, e eu pensava, ai, como elas são corajosas. E aí eu, mas me contem. E aí eu comecei a gostar de falar e dar risada e me divertir quando eu comecei a pensar que era uma brincadeira. E muitas vezes as pessoas... Eu tenho pacientes que têm grupos de amizade muito restrito. Quem dirá falar sobre isso? E se a gente pensar em contexto de gerações, mulheres mais velhas, menos ainda. Então, também tem a ver com isso, né? As nossas pacientes. Que idade? Mesmo, claro, eu trabalho na psicologia, mas mesmo vocês vão precisar sempre saber, e quem está nos ouvindo também pensar nisso, na sua história e o meio que está inserida, porque às vezes o meio é repressor. Ou repressor, ou O meio é muito sempre vulnerável, ou eu muito acho. tabu. E eu acho assim, olha, eu vejo relações até de pessoas um pouco mais jovens, né, que existe uma relação, existe o ato sexual com bastante frequência, e acho que isso já está bem diferente, né, de anos atrás, mas não existe esse cuidado com o corpo, com o prazer. Então, são pessoas que são sexualmente ativas, mas não entendem do processo, entende? Não tem esse cuidado, essa atenção. Então, eu acho que também é importante isso. Daqui a pouco tu tá com um grupo que fala muito sobre sexo, mas de forma muito vulnerável, entende? De uma forma... Pode ser. Muito, assim, sem assertividade, sem esse envolvimento, não emocional, mas envolvimento íntimo mesmo, do toque na pele, dessas coisas que a gente está falando. Então, isso também eu acho que precisa se ter cuidado, né? Eu posso ter relações que vão falar muito sobre isso, mas não de uma forma assertiva, cuidadosa, e aí vai virar aquela coisa promíscua, né? Também, que muitas claro, vezes ótimo. Acontece. Então, acho que isso é um cuidado. É. Por isso que eu sei que muitos pais têm dificuldade de falar com seus filhos sobre Sabe isso. que eu não sei se a gente deveria falar com os pais? Não sei se... Eu não tenho, eu trabalho muito essa questão que pai e mãe não são nossos melhores amigos e não tem que ser. Eu acho que não, Olga. E é a acho nossa que intimidade. Acho que tu não precisa falar intimidade, mas pelo menos ter uma orientação dos teus pais. Tipo, olha, mãe, pai, enfim, eu tô querendo me conhecer melhor, saber melhor sobre isso. Posso procurar que profissional? Um psicólogo, um sexólogo, entende? Uma fisioterapeuta pélvica. Com quem que eu posso falar sobre isso? Porque eu não quero me abrir contigo pela minha intimidade, nem com os meus amigos por querer ter uma orientação certa, mas eu preciso de um direcionamento sexual com a ginecologista. Mas aí veio da pessoa, veio da criança, adolescente. Mas a criança só vai ter essa ideia de adolescência. falar isso para a mãe se aquela estrutura familiar Permitir. é uma estrutura que permite. Por isso que eu acho não que os precisa pais... contar para tua mãe Eu com quem tu falo tá fazendo sempre. sexo. Mas os pais podem Não, começar a ficar atentos e orientar exatamente. isso. Assim, olha, minha filha, tu não precisa me contar a tua intimidade, mas eu quero te levar numa pessoa que tu possa confiar sobre isso e ter uma orientação, porque senão é isso. Às vezes Só que, aprende na gurias, rua. não é bem assim. O que acontece? Eu sou a favor que o canal de comunicação fique aberto, mas que parta muitas vezes do adolescente, do adulto jovem. Porque, em geral, é uma fase em que se tu é minha mãe e tu vem
a tendência é eu fechar essa porta. Porque tem vergonha, porque tem um monte de coisa envolvida. Então, quando meus pacientes adultos perguntam como que eu vou chegar no meu filho, em geral, eu digo, deixa a porta aberta e espera que eles venham. Porque eles... Tu acha que eles vêm? Vai, muita gente vai. Como a Laura falou, a estrutura permitindo, eles vão. Mas eu percebo que, tem adolescentes que consideram o pai e a mãe os melhores amigos, o que vem a ser um problema depois, ou os pais tentam entrar e eles se sentem invadidos e fecham essa porta. Então, eu acho que a portinha aberta, do tipo, estou aqui, pode falar comigo, mas não quero te invadir, seria melhor. Porque a intenção do adulto é ajudar, mas não é uma fase que o adolescente, não é uma idade em que ele está aberto para essa ajuda. Tem dois fenômenos acontecendo, o da vergonha, e tem também desse desejo de descolar, de se diferenciar. Por que o adolescente é rebelde? Ele precisa ser rebelde para fazer esse movimento de separação, não sou mais criança. Então, é uma fase que está tudo muito misturado. Aí vem o adulto querer ser legal, em geral, é isso que acontece. Mas não precisa ser legal numa conversa invasiva, mas pelo menos dar uma oportunidade a porta de aberta. Orientação, né? Para que tire esses tabus. Porque imagina, se homens adultos sofrem, por exemplo, de ejaculação precoce, imagina um adolescente. O meu pai não queria falar comigo, mas me deu um livro da Laura Miller. 101 perguntas, 101. Eu tenho esse livro. Sobre o sexo do adolescente. Lindo, Não, entende? olha, eu acho que esse podcast a minha mãe não vai ouvir, então eu vou poder falar, porque eles se horrorizam. Eu me lembro, eu me formei com 23 anos, então com 25 eu era sexóloga. O que vocês acham? Aí eu chego em casa com 23 e digo, vou fazer uma especialização. Eu morava em Floripa e vim passar um final de semana em Pelotas e disse, vou começar uma especialização. A reação dos meus pais, meu pai com um sorriso de orelha a orelha, e eu, sexualidade. Murchou a mesa inteira. O que será que passou na cabeça deles? Né? Tipo, minha menina... Bugou, porque, tipo, como assim tu vai falar, sabe? Então, na minha casa era mais ou menos assim, tipo, não era um assunto que se falava. Olha aí, Nunca viu? foi um assunto que se falava. É muito difícil que tu pegue um ambiente familiar e seja porque tudo meus muito pais têm mais perfeito de em relação a 70. assuntos. O meu foi muito aberto. Que a minha mãe é psicóloga, tua mãe é né? psicóloga, E me teve jovem. muito cedo. Então, ela sempre, assim, desde o início da minha vida sexual, ela sempre deixou a porta super aberta, me deixou à vontade. Eu sempre me senti muito à vontade para conversar, não a intimidade, mas questionar o que eu precisasse questionar, né? Mas é bem o contexto, né? A tua mãe é jovem, psicóloga, uma abertura enorme, vocês são parceiras. É isso, os meus pais têm mais de 70, né? Isso pra então, mim foi bem importante. tudo isso eu gosto sempre de perguntar. Como era, como é que acontece, o que significa. Porque a própria pessoa vai montando o seu quebra-cabeça da história da minha vida. E não, eu sempre digo, psicologia 2 mais 2 não são 4, mas a gente começa a entender que talvez isso que eu sofro tem a ver, e até entender o parceiro ou a parceira, né? A fulana tem uma história assim, o fulano tem uma história assim, meu sogro falou, minha sogra disse. Começa a se formar uma ideia do que está acontecendo e para onde a gente vai caminhar. Então, claro que tudo isso que a gente está falando são vários exemplos de histórias e que elas vão, em algum momento, ser individualizadas, porque, né? Mas que existe um contexto por fora, né, o nosso contexto social que exerce uma baita influência, positiva ou negativa. E tu recebe muitas pacientes que estão em período de climatério, menopausa? Sim, porque bastante. Isso é importante falar para o pessoal que o fator hormonal muda, né, a lubrificação, muda a libido, muda, né, toda a tua relação corporal e fisiológica, né? Sim, e emocional. Então, além de mudar a fisiologia do teu corpo, muda a forma como tu tá te enxergando, como tu te relaciona contigo. E muitas vezes, se tu não tem a procura para resolver, né, esse sistema todo, que faz parte do nosso ciclo, né, tu acaba te afastando do teu parceiro, né, tu acaba, muitas vezes, nem te enxergando mais como mulher, né, por estar perdendo esses sentidos. Exato. E quais são as maiores queixas delas? Geralmente, mulheres nessa fase chegam por perda urinária.
né? Mas aí quando eu atendo uma paciente, independente se ela chegou porque ela estava perdendo xixi, estava com incontinência urinária, né, que é o termo certo, ou se ela estava com um problema de não conseguir chegar ao orgasmo, ou se ela estava com dor no sexo, eu sempre pergunto tudo da vida para saber, porque às vezes eu vou atender uma mulher, sei lá, de 60 e poucos anos, que ela está perdendo xixi, e aí alguém indicou e ela chegou lá no meu consultório. Tá, e como é que tá a vida sexual dela? Né? Ela faz sexo, ela não faz? Porque às vezes a gente chega com um problema e aí a gente vê que tem outras questões envolvidas também, né? E é muito de a gente entender, a gente é ensinada que a gente tem uma fase, né, gurias? Parece que a mulher, depois que para de menstruar, ela... acabou a vida, não tem mais ciclo reprodutivo, não faz mais sexo, tá tudo bem. A gente tem esse conceito de que relacionamento... Deus me livre! Socorro! 50 anos, gente, como assim? Bem séria. Sim, mas é a Mas realidade, é que eu digo para gurias. os pacientes, pode parar. Tá nem a metade da vida, vamos lá, vamos resolver esse negócio. A gente tá vivendo muito Mas pra nós- entregar o jogo. Mas nós vamos sermos mulheres assim, né? Mas a verdade é que se Claro. tu vai fazer uma perguntar para as mães, tias... Com certeza. elas não têm mais vida sexual. Tá tudo bem, não tem Tem a mais. parceria, tem a troca, tem um monte de outras coisas. mas Também era Exatamente. cultural, né? também o contexto, né? Exatamente. Mas essa parte dos hormônios tem toda uma polêmica, né? Em relação à parte hormonal e libido. Porque eu entendo, não sei o que vocês pensam sobre libido, mas eu entendo que libido é desejo de fazer sexo. É o quanto eu tenho vontade de transar, tá? Se eu penso em vontade começa aqui. É vontade como eu tenho vontade de comer um doce, como eu tenho vontade de, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto. E a vontade, a libido, porque essa é uma queixa gigante, né? Eu acho que se a gente pegar todos os problemas em relação à sexualidade, eu acho que o principal é libido, que é o pilar todo lá. Se a gente pensar em libido, a parte hormonal, né, tem um impacto. Então, a gente tem que estar com os hormônios ok para estar com... Tem um impacto na libido. E aí, quando uma mulher está na menopausa, ela está com uma queda, e isso pode impactar. Só que, porém, entretanto, todavia, não é só isso. É o estímulo. Porque libido é muita coisa. Libido é como é que está o teu relacionamento? Tu tá bem no teu relacionamento? Tem conexão? Tá bom. Como é que tu te enxerga? Tu te enxerga bem? Tu tá com a autoestima boa? Porque se tu não tá com a autoestima boa, tu não vai ter vontade de fazer sexo? Como é que tá a tua relação com a tua sexualidade? Tu te conhece? Tu te toca? Como é que tá a fase da tua mesmo vida? quando Tu tá passando muda. por um problema? E mesmo quando os hormônios dão essa modificada, se a gente for lá no ciclo de resposta, né? Vamos explicar? Vamos explicar. Eu gosto de fazer com a mãozinha, né? Que é o desejo, excitação, orgasmo e o platô, o descanso. Aham. Eu sempre tento entrar na questão aonde está o problema. Então, quando muitas vezes me trazem, eu acho que é minha libido, eu acho que não sei o quê, o que está acontecendo? Até anotei pra gente. O que faz tu não ter um desejo sexual? Né? E aí a gente começa, muitas vezes, a entrar na questão da grosseria, do toque, da troca. Então, tem um monte de descontentamento na relação que eu não vou ter o desejo. Exatamente. Né? O sexo tá bom, porque se uma pessoa faz sexo e é gostoso, é prazeroso, é satisfatório, por que ela não teria vontade de fazer de novo? Porque sendo o problema no desejo, que é o primeiro, o resto todo não acontece. Não sei se conseguiu visualizar a resposta. Sim. Então, é uma crescente. Eu começo com o desejo e aí eu vou me excitando. Como é que a mulher se excita? Né? Como é que ela sente? Rubor facial, peito... fica ali durinho. Mas não é uma sensação. regra também. Não é uma regra, mas né, mais ou menos como é que a gente vai respondendo. Na verdade, e lá começa a se acomodar para receber algum tipo de penetração. Quero abrir um parêntese. Sabia que a gente tem uma ereção, a nossa excitação, e eu sempre falo isso com minhas pacientes, e a maioria das mulheres não sabe. Aumentem o som aí, pessoal. Como é que a gente sabe que uma mulher está excitada? Como é que a gente sabe que um homem está excitado, com tesão? Tá. Todo mundo sabe. Como é que tu sabe que uma mulher está excitada? Aí a gente vai falar, tipo, do rubor, do mamilo. Da respiração. Mas o que está acontecendo lá embaixo no sim. nosso Contração. órgão sexual?
vagina molhada, lubrificada. Se a tua vagina não tá lubrificada, é porque tu não tá excitado o suficiente. Aí aqueles 15 minutos, que é uma média, tá, gurias? Cada uma vai ter um jeito. Mas se tu não tá lubrificado o suficiente, botou saliva, guspezinho, é porque não tava lubrificado ainda. Não tava pronta. Não tava pronta. E aí tu começou aquela penetração antes, geralmente não é assim? Antes de estar lubrificada. E outra coisa, a gente tem um órgão, que é o clitóris, que é um órgão sexual feminino, que é responsável só para nos dar prazer, que ele fica ereto, duro. Sim. Que nem dos homens. Então, ele cresce de tamanho. E aí é muito legal... Da preparação, a gente se prepara. E aí fica já de exercício para quem vai nos escutar ou assistir, de as mulheres, quando estiverem com tesão, excitadas, olharem pro clitóris e verem a diferença. Todo mundo olhando o clitóris com esse espelhinho. Mas é sério, gurias, como é que pode? Os homens conhecem como é que é o órgão deles excitado e a gente nunca nem olhou. Tem que olhar para ver a diferença. Como é o meu clitóris quando eu não estou excitado? Ok, ele é deste tamanho. Como é o meu clitóris quando eu estou excitada? Como é a minha vulva quando eu não estou excitada? Que tamanho ela é? Que cor ela é? Como é quando eu estou excitada? E aquela sensação de pulsação. Que é o assoalho pélvico. É. E aí treinar o assoalho pélvico, qual é... Aí a gente não está falando mais de disfunção, mas de aumentar o nosso prazer. A gente não está falando de disfunção, a gente está falando do ciclo de resposta. Não, sim. Então, mas todos o assoalho esses pélvico... reconhecimentos do desejo, para que eu entenda se realmente a minha questão é... né, a minha libido está baixa, ou se tem um bloqueio que não permite esse montaréu de resposta que o corpo dá, através do verbal, através do físico. Saber que não estou aquecida, segue nas preliminares, brinca com outras coisas, não partir pro ataque antes de estar pronta. Agora me dizem, eu tô com problema na libido. Como é que eu vou me excitar? Como é que eu vou chegar numa excitação se eu estou sem o desejo? O que está causando a minha falta de desejo? E aí a gente começa a desdobrar um montaréu de outras coisas que é relacional. Tem uma pergunta que eu sempre faço para minhas pacientes, que é o que te excita? Me dá 5 coisas que te excitam. Fala para mim agora. Ninguém sabe. Me olhasse, achei que era para responder. Ai, eu quero falar. Elas sabem te responder? Não sabem. Não, e aí tem que fazer um exercício. Tipo, o que me dá tesão? O que te dá tesão, Eu adoro entende? falar uma coisa, eu tô te interrompendo bonito, mas é que eu tô empolgada. Pode falar. Eu adoro saber, quando eu falo do tesão, geralmente eu pergunto do tesão, do sexo, e às vezes eu pergunto, e na vida tu tem tesão? Porque às vezes, eu não tenho tesão, mas eu tô sem tesão pra vida, pra nada. Tipo, aqui porque nós libido é libido de pele, vida. nós estamos empolgada, a gente estava feliz, a gente tá programando esse podcast há 2 semanas, tem um tesão rolando. E a pessoa começa a dar conta, não é só no meu relacionamento. Eu tô sem nada de tesão, tô zero tesão. E aí tem uma coisa linda que acontece em relação a libido e a desejo, é que quando a gente consegue, né, vencer todas essas questões e enxergar qual que é o que está te causando, porque cada mulher vai ser individual, né, gurias? Cada mulher vai estar numa fase de vida, com relacionamento ou sem relacionamento, quanto tempo está naquele relacionamento, qual é a sua relação com o seu corpo, qual a sua relação com a sua sexualidade, como está a sua saúde íntima, como está a saúde do teu assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico é uma musculatura que fica na região da nossa vulva e tem vida. E a gente aprende a treinar todas as outras musculaturas do nosso corpo, e aí a gente está falando aqui de saúde, porque a gente é da área da saúde, então se alimentar bem, cuidar da mente, treinar, fazer uma atividade física, mas a gente tem uma musculatura que fica na nossa região pélvica que ninguém nem sabe que existe, e quem sabe que existe não cuida dessa musculatura, não treina, então é uma musculatura morta. Ai, que pesado dizer isso, né? Mas é que ela tem que estar viva. Ela está desativada. Ela está desativada, ela está dormindo, e aí eu vejo... como se fosse uma musculatura flácida. Vamos pensar assim. Mais ou menos ela isso. não está sendo treinada. Exatamente. E aí eu vou avaliar minhas pacientes, e aí eu peço para elas contraírem a região do assoalho pélvico, e elas não sabem contrair. Não sabem porque nunca olharam a sua vulva no espelho, né? Não tem essa intimidade que os homens têm desde criança, porque como é que é a relação dos homens com a região íntima deles? Eles fazem xixi toda hora, em pé, em qualquer lugar, tocam. Eles sentem o prazerzinho. Olha que coisa maravilhosa, que inveja desses homens, gente. E outra coisa, quando a Olga pode falar melhor do que eu, né? Quando tu é menina, criança, tu tem essa masturbação, e não com o sentido de se masturbar sexual, mas com o sentido de se conhecer o corpo e ter aquele prazerzinho, porque tu vai
te tocando, opa, é bom. Só que o que é dito, né? Que é feio. Que feio, Que não dessa, pode. tira a mão daí. Então, Fecha a perna. pro menino é aquela coisa, tipo, tá, né? Não, normalmente falam, não pode fazer aqui. Não, é Cuida, pior. ou, Não, risada, acha bonitinho. Olha, né? pegando pintinho, dão Agora, risada. pra menina, não. Pra menina, já desde criança, é passado como uma coisa que é proibido. É feio. Então, tu nunca mais, muitas vezes, fala sobre isso, escuta sobre isso, e cresce, é proibido, é feio. Então, quem é a mulher que vai se sentir à vontade, se foi reprimida na infância, em olhar o seu assoalho pélvico, né? Em conhecer o seu corpo na frente do espelho? Como assim? Se Aí eu sempre me pergunto passaram para que minhas era feio. eu pergunto para minhas pacientes, porque quando eu vou avaliar eu coloco um espelho, né? O primeiro passo eu boto um espelho. Aí fica eu e a paciente olhando para o espelho. Aí eu pergunto: tu costuma te olhar no espelho? A maioria das mulheres não se olha, né? E se a gente não se olhar no espelho, a gente até consegue dar uma forçadinha ali, mas precisa de um espelho para dar uma ajudinha, né? Aí a segunda pergunta é: tu toca dentro do teu canal vaginal? Tu toca dentro da tua vagina? Não toco, não tem essa intimidade, entende? Então a gente tem um distanciamento, querendo ou não, né? E aí existe todo esse distanciamento que faz com que tu não conheça a tua musculatura do assoalho pélvico, e a assoalho pélvico, gurias, tem uma relação gigantesca com qualidade de vida sexual, prazer. Porque quanto mais o teu assoalho pélvico é saudável, forte, coordenado, ágil, porque é um músculo, né, que a gente Maior a treina, contração, né, melhora a tua resposta sexual, melhor tu goza, mais rápido tu consegue chegar ao orgasmo, melhora a tua relação total. Então, não é só... Antigamente, né, na verdade, quando eu fiz a formação em fisioterapia pélvica, a gente passava para as pessoas o ensinamento de que fisioterapia pélvica era para aquelas mulheres que têm algum problema. Mas também não é só para as que têm problema. Aquela mulher que não tem nenhuma queixa sexual, urinária, nada, ela pode ir na fisioterapia pélvica para potencializar a resposta dela, né? Para cuidar dessa região. Hoje eu estava falando com uma paciente justamente disso, assim, da psicologia. Quem é que procura o psicólogo? Está com problema? Não. Tem gente que procura porque quer desenvolver mais o seu potencial. Que né? lindo. Claro! E acho que acontece a mesma coisa com a gente. Aí a gente acabou entrando sobre alimentação e eu também falei para ela, eu sigo numa dieta, eu sigo num plano. Talvez eu não precise emagrecer nesse momento, assim, não queira mais, mas eu vou fazer isso pro resto da vida. Porque não necessariamente eu vou buscar. Tem pacientes que te encaminham, que foram pessoas que queriam organizar porque se sentiam cansadas, porque não sei o quê. Então, a gente também está quebrando essa ideia de saúde e doença. Né? Quem não está gozando de saúde plena está doente, ou quem está doente não está gozando. Não, a gente entende cada vez mais que a gente pode gozar de uma vida plena quando tudo se equilibra. E tudo se equilibra quando tu consegue olhar para tudo, né, com um olhar diferente. Aí que tá. Quando tu tá muito em desequilíbrio em alguma das esferas, isso vai acabar afetando. Eu brinco que é que nem um jogo de dominó, né? Tem uma pecinha que tá balançando, daqui a pouco derruba as outras. Eu já tive pacientes que me procuraram para mudar a alimentação por conta de disfunção sexual, por falta de libido. Era uma pergunta que fizeram, eu ia te perguntar se tu podia responder. Pacientes mais idosos, assim, e foi muito legal o nosso trabalho, porque, claro, que tem que trabalhar o todo, né? Então, a gente trabalhou atividade física, trabalhou estresse, sono. O sono dessas pessoas era muito ruim. Alguns medicamentos influenciavam também. Então, né, isso faz muito sentido, porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas não, até alguns antidepressivos, né, ansiolíticos podem ter relação. Muito. Exatamente. Então, a gente tentou investigar o todo e aí atacou a alimentação. Era uma pessoa acima do peso, com um fator inflamatório, né, corporal super alto. Então, a gente teve que limpar a alimentação, né, literalmente tirar alimentos ricos em açúcar industrializados, trazer alimentos mais ricos em micronutrientes que têm relação com isso. Alimentos do complexo de vitamina B, zinco, magnésio, selênio, tem toda uma relação até para homens, né, que muitas vezes têm dificuldade de produção de espermatozoide, né? Então, também tem relação a essa suplementação, ou muitas vezes tem carências de micronutrientes, né? Que não conseguem fazer essa produção necessária. A contagem de espermatozoide está sempre muito abaixo, né? E também tem relação com essa parte de libido. Então, o ideal é limpar essa alimentação, deixar essa alimentação menos inflamatória, tirando os alimentos que são pró-inflamatórios, industrializados e etc.,
Existem algumas suplementações antioxidantes, anti-inflamatórias que a gente pode usar. E existe também o recurso da fitoterapia, né? Que são medicamentos à base de plantas que vão te trazer esse estímulo. Maca peruana, tríbulos, tem diversos. Porém, nada disso adianta se tu não trabalha a base, que é tudo que a gente está conversando, né? Se tu não trabalha a tua relação com o teu corpo. Eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem se olhar, não conseguem se tocar, não conseguem se admirar. Então, nem se olham no espelho direito, né? Não se tocam, tomam banho de qualquer jeito. Né? Não estou nem falando da masturbação, estou falando do toque, assim, de se conhecer mesmo, né? Não toquem nada. Então, isso também faz diferença. Não adianta tu estar tomando uma suplementação, tu quer melhorar um ponto, mas a tua conexão com o teu corpo, independente de existir uma masturbação individual ou não está rolando, não está acontecendo. Existe um exercício bem legal que eu faço para os pacientes. Não sei se você já ouviu falar, Olga, que é pedir para minhas pacientes, quando elas têm uma dificuldade, quando eu enxergo essa dificuldade de relação com o corpo, né? Que é se despir, ficar nua e ficar se olhando na frente do espelho. E fazer o exercício de enxergar o que tu gosta no teu corpo. Porque a gente se olha no espelho e a gente está olhando o quê? Os defeitos, né? Então, esse despir e se amar e pontuar. E aí eu sou muito de escrever, né? Então escreve o que tu gosta no teu corpo. Quais são os pontos que tu ama no teu corpo. Tem gente que não vai saber te responder. Não vai saber achar um ponto. Talvez não no início, mas vai criando a coragem de fazer. Ser um exercício e de a tem gente até, fazer. no início fica até com receio de falar que gosta, né, daquilo. Tá, mas isso, pois é. Hoje eu estava falando com uma paciente sobre isso, nada a ver com a parte de sexualidade, mas a gente conversava sobre emagrecimento. E ela disse, porque eu não tô como eu queria, e etc. Eu falei, vou te dizer uma coisa que eu aprendi para tu levar para a vida. Curte o processo. Se tu não aprender a olhar pro teu musculinho que está começando a crescer, daqui a pouco tu vai ver esse braço super definido e tu nem vai dar valor, entendeu? Porque tu não curtiu o processo. E ela disse, não, eu realmente, eu percebo, o meu quadríceps está diferente, né? A minha gordura, a distribuição de gordura está diferente. Isso tem que fazer parte, esse teu reconhecimento de tudo, porque senão... E aí também a gente pode entrar nessa parte sexual. Eu queria falar só uma coisinha para não perder o gancho, posso? Claro. Quando tu falou do exercício, eu peço que se olhe, que se observe, eu peço que brinque, tipo uma pose sensual, alguma brincadeirinha, para ir se acostumando com o corpo. Eu tenho muita vergonha. Vamos devagar, o processo. Faz isso um dia, faz outro. Aí eu vou avançando. O que eu pergunto? Passa hidratante? Se toca, se busunteia toda lá para dormir cheirosa, como é que é? Gostaram da minha expressão? Vai se busuntando do creme. E aí a gente falava antes de começar a questão da massagem, que aí muitas vezes eu digo, quanto tempo esse corpo não é tocado? Ou como é que tu sente quando esse corpo é tocado? E aí eu sugiro a massagem e outros toques, como eu coloquei ali, que é aquele momento em que eu vou me conectar ou me reconectar a essa sensibilidade do corpo, essa permissão do prazer. Não é que eu vou me deitar lá com a minha massoterapeuta, vou ter um prazer com ela, mas eu vou sentindo os prazeres de relaxamento do corpo. E eu vejo alguns casos de pessoas que eu indiquei para massoterapeuta, que começou a fazer massagem, que começou a relatar que, primeiro, hoje eu tenho massagem, então eu me depilei, né? Ou eu marquei a depilação, porque às vezes eu deixava, né, Olga, com aquela ideia de que a gente só se depila quando vai usar. Né? Quando vai na gineco e na fisiopélvica. Vai na gineco, na fisiopélvica ou vai transar. Ou na Nutri. Laura, não me depilei. Tá tudo Nutri bem. também direto falam, não me depilei. Não, e na verdade é um costume, é um hábito que a gente tem para se olhar depilada e bonita. Então começa aí. Aí depois, eu fiz o pé. Porque no inverno não se faz o pé. Tá, mas tu não olha o teu pé? Entende que a gente tá sempre... Olha como é a cabeça, sempre voltado pro outro. Então já começa ali. Ela vai me ver pelada. Então eu comprei umas calcinhas, uns biquínis para usar na massoterapeuta. Aí eu comecei a usar o creme. Aí eu comecei a fazer o pé. Aí eu comecei a fazer depilação. Aí eu tô transando. Desbloqueou.
E a porque gente... começou a relação consigo. Então, esse é um processo muito legal, desse toque, dessa permissão, porque toquem agora, quem está nos ouvindo, assim, muito de leve na mão. Dá uma sensaçãozinha boa, né? No pescoço, aquela massagem no cabelo. São várias coisas que a rotina, o dia a dia, faz com que a gente vai desconectando. E a gente pode linkar com a masturbação. Porque quando a gente vai falar com mulheres que não se masturbam, né? Que são muitas mesmo. Porque eu não me masturbo porque eu tô num relacionamento. Não preciso. É errado? O que vocês pensam? Isso. Será que é errado, gurias, mulheres e homens se masturbarem mesmo estando num relacionamento? Que isso, gente? Porque a masturbação... necessário. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas tem pessoas que têm opiniões diferentes, né? Eu não acho que seja errado a gente se masturbar quando a gente tá num Mas uma coisa é a relacionamento. tua relação contigo, outra coisa Pois é a tua relação com o outro. É que tem Exatamente. como se fosse uma traição, né? E Tu muitas, está fazendo sozinho, muitas mulheres têm precisando. ciúmes que o homem se masturba. Tem, mas é tão necessário. E é de a gente entender que é bom pra gente e também bom pro outro, pros homens, né? Porque tem mulher que tem muita... Eu vejo isso no consultório. Tem ciúmes que o homem se masturba. Porque você tá masturbando é porque... Tá pensando em outra. Tá pensando em outra. Não, Mas aí manda pra Olga. Só um pouquinho, né? E aí, por favor, acho que aí são outros contextos que aí envolve questões que estão muito mal resolvidas dentro de si, mas né? é muito, muito comum. Pelo amor de muito a Deus. realidade. Pior é que é muito a realidade. E fica essa dúvida, assim, eu já ouvi essa resposta, eu não preciso, eu tô num relacionamento. Então, eu me relaciono com o outro. Eu não preciso me relacionar comigo. Não, eu acho que tudo vai depender de uma necessidade pessoal, né? Tipo assim, uma necessidade pessoal de um autoconhecimento também da pessoa. Tem pessoas que realmente podem não sentir falta, né? Não vão sentir necessidade de ter esse momento íntimo consigo, porque consegue super se satisfazer ali como casal, mas acho que é importante a gente passar para as pessoas que uma coisa não exclui a outra, né? É que sexualidade é tão amplo, quando a gente fala nada é regra para ninguém, né, gurias? Cada um vai entender de um jeito. Uma coisa do errado, né? Olha só como a pessoa já tem essa visão. Mas é que aí começa a envolver o padrão de ele faz essa masturbação pensando em quê? Em outras entendeu? coisas. Aí começa a envolver uns ciúmes, uma coisa mais, né? O que eu estava falando de curtir o processo, também a gente pode trazer para esse contexto sexual, né? Do tipo isso, às vezes a pessoa tá tão desconectada com aquele momento, tem a relação sexual mais para cumprir um protocolo ou outras coisas, que não curte o processo, não curte a preliminar, não curte, só pensa na penetração para vamos lá, vamos terminar esse negócio, entendeu? Ou porque não sabe o que gosta, então acha que aquilo ali é sempre assim, ou porque realmente não está conseguindo se conectar com aquela situação, e aí não curte o momento, né? Todo o contexto que tem por trás. E como a Olga já tinha citado, não é que sempre tenha que ser algo mirabolante, de horas. Não, às vezes são detalhes, entendeu? Que quando tu conhece o outro, tu consegue perceber que vão fazer toda a diferença, mesmo que a relação dure 5 minutos. Mas foram 5 minutos que foi do jeito do casal, né? Foi do jeito de vocês, foi do jeito que se construiu, porque se teve essa conversa, né? E muita gente não gosta do namorado. Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas é isso, é o casal, né? A gente funciona assim. E a gente funciona bem assim. Ou a gente funciona assim e tá uma merda. E gurias, tem casais, muitos casais, que têm relações sexuais, assim, são ativos sexualmente entre si, mas que nunca conversaram sobre isso. Entende? Tem o verbal. O verbal. Mas aí o restante da conversa muitas vezes aconteceu. Como assim? O que a gente estava falando mais cedo. Às vezes não existe o verbal, mas existe o movimento que encaixa. Ou tu tá dizendo zero. Zero. Mas eu acho que independente de ter um movimento, sempre tem que ter comunicação. Exato, porque por mais que tenha um movimento verbal que te conduza ao que eu gosto, entende? Conversar sobre alguns pontos é importante, entende? Porque às vezes eu não vou conseguir te conduzir com movimentos aos meus sentimentos, às minhas sensações, entendeu? Então, conversar sobre, até para que se possa entender quando se tem um momento de crise, quando se tem um período de dificuldade, né? Quando se tem um período de distanciamento por algum motivo, né? Se não tem essa comunicação, e tem muitos casais que não estimulam isso, que não se permitem isso, né? Que
deixam isso como algo que não é importante. E a gente sabe que tudo bem, a relação pode não ser o ponto crucial de um relacionamento, né, relação sexual, mas quando não se é conversado sobre isso, uma hora estoura. Né? E aí entra nas outras fantasias, né? As situações em que o outro não se sente desejado. Eu não entendo que tu tá com algumas questões, eu entendo que tu tá distante, que tu não me olha, que tu não me toca. E aí eu começo a fantasiar de que, né? E aí não tem nada a ver às vezes, né? Tu tá estressada, tu tá num movimento lá teu. Só que eu já tô fantasiando, se a minha autoestima já é mais ou menos, eu já começo a achar, daí você tá chegando mais tarde, ela não me toca, ela deita mais cedo do que eu, ela deita mais tarde do que eu, e aí começam as fantasias a bombar, né? Então, muitas vezes acontece A comunicação isso. é a base de tudo, né? Sabem que eu queria voltar numa coisa legal, se vocês não se importam. Quando a gente estava falando da comunicação dos pais com adolescentes, e aí tu trouxe depois dessa da infância, a infância é um pouquinho diferente, tá? O canal de comunicação com o adolescente, na abordagem que eu trabalho, eu prefiro esse canal aberto para que aconteça. Já na infância é o contrário. Na infância, é papel dos pais orientar e ajudar. E muitas vezes, aquilo que a gente estava falando do que feio, não faz assim, não toca, isso gera uma consequência enorme lá na frente. Quando eu estou estudando a história do paciente, muitas vezes trazem. A minha mãe dizia, meu pai dizia. Então, nessa fase, quando um paciente me pergunta, como que eu faço com meu filho? Ele está fazendo tal coisa, né? Eu já tive pais de criança que introduziram o Errorex, que fizeram coisas. Por quê? Porque sentia prazer. E como eu não entendo o que está acontecendo, eu boto a garrafa ali e sinto, daqui a pouco eu estou me roçando na garrafa. O que é o Errorex? Vocês não sabem o que é Errorex? Ai, que susto, me Não, senti uma mas velha. O que faz com o Errorex de Deus? Introduziu dentro da vagina, porque sentiu, entendeu? O prazer. Então, de um adolescente que tu atendeu. Uma criança. Uma mãe me perguntando o que fazer com a filha que estava introduzindo objetos, caneta. Então, na infância já é um pouquinho diferente. É do adulto ensinar, não reprimir, não faz isso, tá errado. É ensinando. E eu gosto muito de perguntas. Por que tá fazendo? O que sente? O que não sente? E ensinando através disso. Porque senão isso deixa uma marca muito grande e depois a gente tem que resgatar lá na vida adulta, no processo terapêutico, para quem vem para o processo terapêutico. Então, aí eu já considero diferente. É que tem duas fases do despertar da sexualidade, sim, né? Lá pelos 5, 6 anos, isso, é por aí. Que é tudo certo, e daí só deixa que é uma fase, né? Que é muito física, é muito a Isso. coceirinha. Eu tô lá com o meu chuveirinho, eu toco ali. E que aí os pais não precisam se preocupar que tá tudo certo. E a fase da adolescência. Exatamente. Que aí buga o nosso cérebro. Que aí a gente vem outras coisas envolvidas, exatamente. Então, nessa fase da infância, não é não se preocupar assim como um todo, mas ir orientando através até das perguntas. Por que tu está fazendo isso? Né? Ficou com a mãozinha suja. Ou, quando tu estiver sozinho, tu toca no teu pinto, não na frente das visitas, né? O guri adora se pelar na frente. Então, tem várias coisas legais que, se forem com amor, se forem com troca, assim, de orientação, não tem esse marco tão significativo quando é reprimido ou quando é que lindo, mostra pra visita. Eu acho que a questão é, aos pais que estão nos ouvindo, saber acolher essa situação com cuidado. Isso. Porque uma repressão ou uma euforia, uma festa, né, isso pode direcionar o comportamento daquela criança de uma forma muito errada a longo prazo. E às vezes eu vejo que tem muitos pais que tratam criança como se elas não compreendessem certas coisas, né? Mas eu sempre digo isso no consultório, que a gente tem caixinhas onde a gente vai armazenando informações que nem sempre a gente lembra conscientemente na vida adulta, mas inconscientemente algumas sensações ficaram guardadas. Então, tu sempre ter essa repressão ou essa euforia, isso pode te gerar numa adolescência, numa vida adulta, uma disfunção, né, em como lidar ou com a masturbação ou com o fato sexual. Então, é importante ter esse acolhimento, né, e saber, se tu não sabe como lidar, procura uma orientação, né. Sabe que a minha
segunda ou terceira monografia. Minha terceira monografia, eu tentei juntar os dois temas, né, que eu já tinha feito. Então, quando eu fiz a monografia da sexualidade, eu estudei relações voltadas ao grupo B, que é, enfim, né, do DSM. E na formação de psicodrama, eu estudei como é que o psicodrama enxerga ou vê, qual é a visão do psicodrama sobre a vida na infância que resulta na sexualidade na vida adulta. Não sei se eu fui clara na minha... Mas o que acontecia? Qual era o meu estudo? Era entender por que alguns pacientes na clínica desenvolveram uma sexualidade, uma forma de relação com o outro e consigo super boa, e outros tinham marcas muito significativas. O que tinha acontecido na infância dessas pessoas que diferenciavam esse relato? Foi muito legal. Para a gente entender bem o processo do desenvolvimento sexual / afetivo. Eu gosto muito de trabalhar afetividade. Eu tenho um foco muito grande na afetividade, porque as repressões também estão na minha maneira de dar e receber amor. E outra coisa, é que a gente vai entrar mais na parte da psicologia, né? Mas até para a escolha de parceiro, né? A escolha do parceiro ou do tipo de sexo que tu vai gostar, isso tem muito relação também, né, com a tua criação, com as tuas vivências. Então, a gente falou aqui de uma forma ampla em relação à sexualidade, entrega, masturbação e etc. Mas essa busca também envolve fatores emocionais muito maiores, né? Outra fase que eu acho importante a gente trazer é do puerpério, né? Eu acho legal a gente falar como que as mulheres elas podem lidar de uma forma mais tranquila, né, durante esse processo, porque tu tem uma transformação corporal, né? Tu tem uma transformação... Tu tem um bebê. Tu tem um bebê que vai mudar todo o teu contexto de relação, né? O foco de atenção também vai mudar. E eu vejo que isso muitas vezes abala muito os casais, né? Quando não se existe esse diálogo, né? E também não se existe essa forma, eu acho, de saber como lidar com essas transformações, com esse momento, né? Então, tu costuma receber muitas mulheres? Costumo. Eu faço preparação para parto normal. Que legal. Eu atendo bastante gestante que quer se preparar para o parto normal. Aí a questão é o seguinte, a gente prepara, aí o bebê nasce, e aí depois a paciente volta para reavaliar o solo pélvico, para ver como é que ficou depois do parto normal. E tem sempre essa questão, né, de retorno da sexualidade. Aí tem 2 pontos para a gente pensar. O primeiro é que essa fase, pelo menos aqueles primeiros 6 meses iniciais, né, gurias, é uma fase onde geralmente a mulher vai estar amamentando, então a prolactina vai estar lá em alta. Se a prolactina está lá em alta, a testosterona está lá embaixo. Então a gente não vai ter tanta vontade de fazer sexo. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, porque existe também uma cobrança da mulher, né, de retorno da vida sexual depois depois do parto, né? Tem essa cobrança de que ela vai virar sua mãe, então ela já se cobra. E aí acho que a primeira coisa é pensar que tá tudo bem, porque cada mulher tem o seu tempo, né? Não tem que ser aquela, antigamente se falava quarentena, né? 40 dias para voltar à vida sexual, aí fica contando que tem que voltar. Cada mulher vai ter a sua fase. E o segundo ponto de pensar é que, por mais que a gente tenha que respeitar os nossos processos, a gente também não pode se abandonar. Porque tem aquela forma de pensar que a gente tem um bebê, virou mãe, e é instintivo que a gente queira maternar mais e largar um pouquinho outras áreas da vida, como o relacionamento, a profissão. Tanto é que as mulheres têm essa dificuldade de voltar ao trabalho porque querem ficar mais com o bebê, né? Mas é também a gente ir aos pouquinhos trazendo de volta as outras áreas da vida, né? Até a sexualidade, né? Até a sexualidade. Eu gosto muito de trabalhar tudo isso também durante a gestação. Então, quando uma paciente me diz que está grávida, eu já começo a trabalhar esse processo. Tudo que está por vir. O que vai acontecer, né? Tem uns livros maravilhosos, assim, As 4 Luas e não sei o quê, né? O que vai acontecer depois disso, para ir se preparando e entendendo, porque quando ia estiver passando, ela não vai estar fazendo terapia. Provavelmente ela não vai estar fazendo terapia, porque ela está envolvida com outras coisas. Mas ela já vai lembrar, Olga disse que isso é normal, isso aqui ia acontecer, isso aqui é natural. Então, eu trabalho toda uma questão durante os 9 meses para essa preparação de quando eu me tornar mãe. Então, a gente vai se tornando. E tem um ponto muito importante, que é o quanto a gente diz,
a Laura tá grávida. Eu geralmente digo, não sei o nome do companheiro, João. Eu digo, a Laura e o João estão grávidos. O João tá grávido, sabia? Se o João é meu amigo. Porque a gente esquece do pai grávido. Do pai que também tá participando de tudo isso. E aí... E que tem que se responsabilizar que também. Tem que se responsabilizar e também ser acolhido, porque ele também vai passar por todos esses momentos. Então, aqueles pais que são mais participativos durante a gestação e estão entendendo todo o processo, eles também vão ser muito mais legais nesse período em que a mulher não vai querer. E alguns casais se desestruturam no nascimento porque o homem não entendeu que a mulher ia passar por tudo aquilo, até porque ele nem foi incluído durante a gestação. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que existem alguns momentos na nossa vida que a gente não é daquele jeito, a gente está daquele jeito, né? Por exemplo, esse momento. Não significa que vai ser sempre assim, mas tu precisa passar por essa fase, né? Acolher essa fase e aceitar essa fase, que sim, vai ter diferença de libido, por exemplo, vai ter diferença de estrutura familiar, mas é um momento para a construção, né, de toda essa base nova familiar, e que se tu conseguir conversar, se tu conseguir estruturar de uma forma legal, em seguida as coisas voltam a normalizar, né? Mas há um novo normal. Há um novo normal, exatamente. É muita... Mas isso é importante que fique claro que sim, tá diferente, tá bagunçado, mas faz parte de um momento, um novo momento que precisa ser passado, porque eu acho que causa também muita angústia e revolta, né? Por do tipo, como assim? E vai ser sempre assim agora? Não, nesse período sim, né? As coisas vão ficar diferentes, mas algumas coisas podem voltar a ser como elas eram antes. A gente precisa construir. E até novas, né? Muita gente relata que depois disso, né, se descobriu, despertou para outros caminhos e foi muito massa, né? Gurias, vocês querem dar alguma mensagem final para depois de todo esse bate-papo? Eu acho que... Fiquei pensando, falamos tudo? A mensagem final é que as mulheres se olhem com mais carinho, não se distanciem do seu próprio corpo, não se distanciem da sua região íntima, da sua vulva, da sua vagina, da sua sexualidade. E entender que, por mais que talvez quem esteja escutando, né, uma mulher que está escutando e está passando por algum momento difícil aí na sua vida, escute nós três falando e pense, ai, nossa, olha como elas estão bem, como elas entendem, como elas falam de sexualidade. Não falamos das nossas dores aqui. Não falamos das nossas dores, gurias. E todas as mulheres têm alguma dor. Todo mundo tem alguma coisa para melhorar na sua sexualidade. Todo mundo, homens e mulheres. Tu pode achar que tá perfeito. Ninguém dá nota 10, né? Qual a tua nota de 0 a 10 para tua vida sexual hoje em dia? Todo mundo quer melhorar um pouquinho. Então, é entender que todo mundo passa por alguma questão que pode melhorar. E se tu tá passando por alguma questão, tem profissionais para te ajudar, para te acolher, e tá tudo certo, né? Perfeito. E eu acho que a minha mensagem fica em torno do que eu falei, né? É uma brincadeira, deveria ser. A gente deveria se sentir à vontade para brincar. E se tem algo acontecendo que não está deixando com que essa brincadeira, né, aconteça, buscar uma ajuda profissional, pensar sobre isso, trocar ideia, porque a gente merece ter uma vida sexual saudável, plena. Então, muitas vezes, a gente não está despertando para isso, ou não olhou para isso, né? E tá empurrando com a barriga, mas a vida passa, né? Então, repensar, seja jovem, seja mais velha, e se acha velha para voltar. Mas quem está nos ouvindo se interessou pelo tema. Está pensando no tema. Sim. Então, que siga se interessando pelo tema, que busque entrar em contato com a sua sexualidade. Não estamos só falando de relação sexual, mas com a sexualidade. É a relação que eu estabeleço comigo, com o mundo, a forma com que eu me movimento no mundo. Eu acho que a sexualidade tem relação com o teu autoconhecimento, né? O teu autoconhecimento com o teu corpo, com as tuas sensações, com as tuas emoções, com os teus gostos. Isso é algo que a gente vem caminhando para tentar mostrar para a sociedade o quanto é importante essa percepção, o se olhar no espelho, mas não se olhar no espelho só da forma física, né? Se olhar no espelho também de todos os ângulos, né? Isso é essencial. Acho que é importante, sim, a gente seguir falando sobre isso, a gente seguir mostrando a importância. Tem muitas pessoas que não têm uma vida sexual legal, nem individual, nem com seu parceiro, seus parceiros, enfim.
e que acha que está tudo bem, quando, na verdade, no fundinho sabe que não está tudo bem, que gostaria de melhorar, que gostaria que fosse diferente, mas não tem coragem de procurar ajuda, de se vulnerabilizar. E, como tu disse, a gente está aqui para passar informação e não para contar de relato pessoal. Todo mundo tem as suas dores, né? Independente do assunto. Pode ser na parte sexual, pode ser sobre emagrecimento, pode ser sobre relatos emocionais. Todos somos seres humanos. Então, e somos cíclicos. Em alguns momentos pode ser que esteja tudo bem. E em outros momentos existam algumas dificuldades. Então, tentar entender que dificuldades são essas e como eu consigo ajustar essas dificuldades naquele momento, de acordo com aquele ambiente atual, é importante, né? Não tentar botar isso embaixo do tapete como se não fosse importante. Porque muitas pessoas fazem isso, né? Como se essa vida sexual não fosse importante, mas, no fundo, sabem que fala sobre autoestima, fala sobre autocuidado, fala sobre amor próprio. Então, sim, é importante. Eu acho que a gente quis também passar essa cutucada, né? Essa reflexão. Vamos pensar sobre isso. Tá bem, tá legal mesmo, tá tudo certo. E daí não se culpar também, né? Eu vejo muito isso. Não ficar se culpando. Mulheres não se culpem. Existe ajuda, né? Porque Isso se aí. culpar, achar que é Mulheres, responsável. não, desculpa te interromper, mulheres não se culpem e homens também, aos que não são presentes em relação a isso, por dificuldades de conversar, ou enfim, né? Também tentem se fazer presente, porque às vezes a parceira só quer um olhar diferente, uma conversa, né? Uma atenção diferente, e eles sabem dar, mas muitas vezes eles não foi passado, porque foi passado para eles um prazer muito individual, né? E não ensinaram para eles esse prazer em dupla ou em trio, enfim, quarteto, né? Aí vai depender muito da situação. Então, acho que é importante também passar para eles que a responsabilidade para uma relação sexual dar certo não é só de um lado, né? Mas é de ambos. Existem caras que acho que super fazem esse papel de conversar, de acolher, né, de querer melhorar, mas existem também aqueles que não é por maldade, né, é por falta de conhecimento sobre essa importância dessa troca. Então, acho que fica a mensagem também para os homens, né, não só para as mulheres. Sim. E que não é normal não gozar, não é normal ter dor, não é normal perder xixi, não é normal não ter vontade sempre de fazer sexo, né, ter sempre... Não ter vontade nunca. Tudo bem não ter vontade de vez em quando, mas não ter vontade sempre. Nunca. Tem alguma coisa errada. Não querer brincar, tem alguma coisa estranha. Exatamente. Então tá, meninas. Muito, muito obrigada pela presença. Com certeza faremos a nossa segunda edição com assuntos mais picantes. Quem sabe a gente chama um Fantasias, menino, né? a gente não falou de Vibradores. fantasias. Vibradores, Eu aí gosto tanto sim. de Aí... falar de fantasias. Que pena. Fantasias. A gente deixa esses temas separados, abre uma caixinha de pergunta para o próximo, né? Boa. Acho que isso vai dar bastante assunto, assim. Acho que é algo que, como a gente disse, a gente tem que quebrar esses tabus. E poucas mulheres têm coragem de botar a cara e falar sobre isso hoje em dia também, né? Eu acho que quando eu divulguei o tema, muita gente ficou surpresa, né? E como assim? Sim, é sobre isso, porque a gente precisa falar sobre... Já que a gente trabalha sobre saúde, né, como um todo, a gente precisa falar sobre isso, que também envolve saúde, né? Saúde geral da gente. Exatamente. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Adorei. Obrigada. Quem quiser, quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.